Você já deve ter escutado muito esculacho em cima de púlpito em algumas igrejas por aí, sim ou não? Dia que o pastor ou líder acordou com o pé esquerdo, né? Naqueles momentos de pregação jogam indiretas, expõem pessoas, falam palavras de baixo calão e ainda por cima eles dizem que é exortação, é palavra de disciplina e que tem que aceitar, porque o evangelho é renúncia. Mas na verdade eles estão apenas trazendo um desabafo pessoal e colocam ali como se fosse uma pregação, mas de Bíblia não tem nada. Se você já se sentiu humilhado ou esculachado por um pastor abusivo ou líder ruim, em nome de Deus, esse vídeo aqui é para você. Meus irmãos e irmãs, aceitem a paz do Senhor. Amém ou não amém? Eu sou o pastor Levi e neste vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre exortação bíblica e o abuso disfarçado de liderança espiritual. Antes da gente começar, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para pessoas também que precisam ouvir isso aqui, que precisam entender desse assunto. Vamos junto espalhar a verdade que liberta e tornar cada vez mais comum assuntos que precisam ser cada vez mais falados dentro das nossas igrejas. Amém ou não amém? Infelizmente, muitos líderes abusivos usam a Bíblia, obviamente que não da maneira correta, para justificar atitudes que ferem, humilham e manipulam as pessoas. O problema é que eles fazem tudo isso sempre se escondendo atrás de uma suposta exortação bíblica, uma disciplina bíblica. A manipulação é tão grande que parte da massa que faz parte da igreja evangélica, eles gostam disso, aprenderam que isso de fato, um desabafo pessoal, um esculacho pessoal de um líder, mesmo que não tenha conteúdo bíblico nenhum, é algo de Deus. Será mesmo que esse tipo de postura, esse tipo de esculacho, desabafo pessoal é uma exortação que vem de Deus? Nós vamos entender juntos aqui o que a palavra ensina a esse respeito. Primeiro, vamos definir o que a Bíblia diz sobre a exortação. A exortação bíblica é uma prática extremamente necessária e essencial na vida cristã. Ela é feita com amor, com humildade e sempre com o objetivo de ensinar, de endireitar e direcionar as pessoas ao caminho que a Bíblia, que o Senhor Jesus quer para cada um de nós. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros. Algumas versões vai falar admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Gálatas capítulo 6, versículo 1, que diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Esses dois textos reforçam muito e deixam muito claro que precisa haver exortação entre os irmãos, especialmente da liderança, entendendo que é alguém que foi colocado por Deus ali para ensinar através da palavra de Deus, com amor, velando pela alma de cada um que está ali. A exortação é extremamente necessária na igreja. Porém, exortação bíblica, aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que eu, como pastor, acho que devo falar sobre a vida de alguém. Às vezes eu levanto de mal com a minha família, com a minha esposa, eu tô mal com o meu trabalho, eu chego na igreja e esculacho as pessoas porque as coisas não são feitas do meu jeito, eu exponho as pessoas e, na verdade, eu não tenho amor naquelas atitudes. Eu só quero descontar a minha raiva, a minha insatisfação em alguém e uso o espaço bíblico, o espaço que deveria ser pregar a palavra para fazer com que pessoas saiam feridas. Isso não é de Deus, isso não é bíblico, isso não é a mesma coisa. Exortação é abrir a Bíblia e mesmo que isso incomode alguém, que isso deixe a pessoa constrangida no sentido de se autoanalisar e entender que precisa ser transformado, ser mudado, aí é entre a pessoa e Deus através da palavra. O pastor fez o seu papel. O que não podemos é agir de abuso, humilhação, ferir as pessoas, porque nós estamos insatisfeitos com algumas coisas, se escondendo atrás da Bíblia. Quando a exortação vem acompanhada de humilhação, de palavras que ferem, de xingamentos, sarcasmos, tom de superioridade pela liderança, isso não é exortação, tampouco disciplina bíblica. Isso é abuso e não reflete o caráter de Jesus. Na verdade, o que esses líderes fazem
é construir um controle tóxico e psicológico sobre as pessoas. Nós precisamos ficar muito atentos dentro das igrejas para perceber a diferença de um líder de Deus, de um líder bíblico, que exorta através da palavra de Deus, às vezes de forma dura mesmo, porque a palavra de Deus em vários momentos ela é dura, de um líder abusivo. Nós precisamos estar antenados para os sinais de uma liderança abusiva. Quer ver um exemplo? Ao invés de chamar a pessoa no particular, o líder faz questão de expor os erros dessa pessoa na frente de todo mundo. Isso não corrige, só destrói as pessoas. Com certeza você já viu isso em algum lugar. Algumas frases de extrema manipulação que muitos pastores abusivos usam quando vai expor assim, ou quando dá aquele esculacho pessoal, vem com uma frase assim, ó: eu estou falando isso porque eu te amo. Mas na prática mesmo, isso é só para reforçar o controle tóxico psicológico que tem sobre você. O líder abusivo nunca aceita ser questionado e muito menos corrigido. É claro que há tempo para tudo. Você não vai levantar no meio de um culto e querer discordar e querer causar uma discussão, até porque atrapalhar culto, qualquer religião que seja, é crime. De repente numa tarefa, de repente está consertando um telhado, um líder abusivo nunca vai aceitar a opinião de um pedreiro, a opinião de um chefe de obra, falando, olha, é melhor fazer assim ou assado. O simples fato dele ser o líder, e se ele for abusivo, ele não vai aceitar a opinião de ninguém. E não abre espaço para que ninguém possa nem tirar dúvidas, mesmo que não seja questionar. E talvez um dos maiores sinais sejam as ameaças espirituais e psicológicas que esse líder abusivo faz. Quer ver uma frase muito famosa que com certeza você já ouviu por aí? Se você sair daqui, Deus vai pesar a mão. Você vai pagar o preço. Não brinque com Deus. Não toque no anjo do Senhor. Você será amaldiçoado se sair de perto de mim. Todas essas frases e tantas outras são usadas para intimidar e manter as pessoas, nos manter em ambientes tóxicos, com medo do juízo de Deus. E de repente você percebe que está nesse cenário e a pergunta é: como lidar? Se você percebeu que está num ambiente assim, numa relação assim, numa liderança assim, a primeira coisa de todas é buscar discernimento em oração e através da palavra de Deus. Busca conhecimento da palavra de Deus. Passa a estudar, a ouvir outros líderes. A verdadeira liderança reflete o coração e o amor de Cristo pelas ovelhas. Mansidão, humildade, amor. Ou seja, se você tem lido a palavra de Deus, se você passa a conhecer mais a palavra de Deus, vai ser fácil entender o quanto essa liderança não reflete a figura de Jesus. E outra coisa que é extremamente importante é buscar ajuda fora desse ambiente. Buscar essa rede de apoio, seja de liderança, outras pessoas que você conhece, que não estão presas nesse ambiente e que demonstram conhecer a Deus através da palavra e oração, vai te ajudar demais. Você não está errado por querer um ambiente saudável e bíblico. Isso não é pecado. Não aceite ser tratado, não aceite ser tratada de forma que contradiga o evangelho. Se você está num lugar que não representa o evangelho, numa liderança que não representa Jesus, você já deveria ter saído daí há muito tempo. Não é pecado procurar estar numa igreja que de fato represente o amor de Jesus, a comunhão que ele quer de nós. O que o povo evangélico de fato precisa entender com urgência é que a igreja foi feita para ser um lugar de restauração, e não de destruição, e não de perseguição. Quando Jesus diz que nós teremos aflições e seremos perseguidos e que sofreremos muito na terra, não é dentro da igreja. A igreja é um lugar de amor, de cuidado. Tem pessoas que falam, não, mas é muito mimimi, agora o crente não aguenta nada. Não é sobre não aguentar aflição, não aguentar perseguição. É que esse tipo de dor, de perseguição, não é dentro da igreja. Se o seu líder não representa Jesus, saia daí urgentemente. O próprio Jesus nunca humilhou ninguém para corrigir alguém. Os momentos de ira de Jesus, quando ele tirou os vendedores dentro do templo e falava dos fariseus, aquelas pessoas já estavam com a mente cauterizada. Jesus tratou a prostituta com amor, corrigindo ela, o republicano com amor, corrigindo a vida dele, o ladrão com amor, corrigindo a vida dele, não com humilhação, não com palavras de baixo calão, não com xingamentos, não com imposição, como muitos pastores, talvez o seu, faça na igreja dele. Se você já foi ferido por um líder assim, por um ambiente assim, você tem que entender que existem lugares, existem pastores, homens, mulheres, líderes de Deus que são de Deus e que refletem a imagem de Jesus e pode cuidar de você. Ambientes que de fato representam Deus,
que tem a comunhão do Espírito Santo, que pode cuidar de você. Se você já viveu isso, se você vive isso, comenta aqui embaixo qual é a sua experiência, como foi e como tem sido viver isso. Se você saiu, se você conseguiu seguir adiante, você se livrou disso, vamos conversar nos comentários aqui. A sua história pode ajudar outras pessoas e provavelmente tem muito a ver com aquilo que eu também vivi. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilha nas redes sociais, manda para os seus amigos, manda pro pessoal da sua igreja. Tem muita gente que precisa ouvir isso, tem muita gente que precisa ser ajudada por conteúdos como esse, e esse tipo de assunto precisa ser normalizado. Dá uma olhadinha aqui nos comentários, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas dá sempre uma olhadinha nos comentários, não só desse, mas dos outros vídeos também, porque vai ter sempre uma indicação de livro, ou outros vídeos, ou algum material meu, ou que eu indico, para que você possa também crescer na fé, tratar de lideranças abusivas, de ambientes abusivos e outros tantos assuntos, tá bom? Me segue lá nas redes sociais, deixa aí nos comentários também sugestões de vídeos, de assuntos que você acha importante a gente tratar aqui, com base nisso que a gente falou hoje, tá bom? Deus te abençoe.